Olá, pessoal. É com a imensa satisfação que eu convido você para assistir nossa aula de Administração Financeira e Orçamentária 2. Na aula de hoje, vamos trabalhar com as ferramentas que possibilita analisar a viabilidade financeira de alguns projetos de investimento. Então, hoje nós trouxemos a ferramenta que utiliza o VPL, valor presente líquido, junto com a TI, taxa interna de retorno. Tá? Essas duas ferramentas juntas vão possibilitar que a gente examine a viabilidade financeira de alguns projetos, né, utilizando como parâmetro o fluxo de caixa. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula, muito trabalho. Para você resolver essas questões, né, esse estudo de viabilidade financeira, é imprescindível que você utilize a calculadora HP12C. E aí vale, né, uma sugestão: a calculadora ela é um investimento, não é um gasto. Tá? Então, se você não tem, por favor, adquira a sua calculadora HP12C, porque ela é realmente fenomenal. É um computador, na verdade. Né? Então, vamos lá, pessoal. Bom, o método de hoje usa tanto o VPL, o valor presente líquido, que vocês já aprenderam a calcular, né? Tanto a taxa interna de retorno, que também vocês já sabem calcular. E aí nós temos aqui um diagrama, na verdade um gráfico, né? Um plano cartesiano, analisando, né, essa estrutura dessa ferramenta que possibilita analisar, né, a viabilidade financeira dos projetos. Olha só uma questão. Você tem uma função, né, que corta o eixo X, né, o eixo da abscissa, né, ela corta esse eixo e o ponto de encontro da função com o eixo se dá a taxa interna de retorno. A escala aqui do meu eixo X, ela é a taxa mínima de atratividade, ou a taxa média de mercado que você vai, muitas das vezes, você vai ter na questão, né? No exercício que você estiver resolvendo, na situação que você estiver resolvendo, você vai ter essa taxa, que é a taxa média, né, de mercado, a taxa onde se remunera os principais papéis, né, do mercado financeiro. Tá? E o ponto de encontro da função com o eixo X, ela é identificada como a taxa interna de retorno. Então, vocês vão ver que, se você olhar, né, do ponto de encontro da função com o eixo X para esquerda, né, para a esquerda, em direção à origem, né, esse ponto zero aqui, para a esquerda, você pode ver que nesse lado você tem o VPL, que é o eixo, né, aqui vertical, o VPL, representado pelos valores monetários, né, aqui o eixo X representado por valores percentuais, valores relativos, o VPL é positivo. Então, olha só, à esquerda, né, da taxa interna de retorno, você tem o VPL positivo, são valores maior que zero, né, positivo. Então, esse VPL vai se relacionar com uma taxa, né, a gente chama de taxa mínima de atividade, ou a taxa média de mercado, tá vendo? O VPL está aqui, toca a função e desce se relacionando com uma taxa média de mercado, taxa mínima de atividade, para ser mais técnico. Por outro lado, à direita, né, da interseção da função com o eixo X, você tem uma situação onde o VPL é negativo, na parte de baixo. E aí, ó, a relação vai se dar. Ele vai tocar, vem daqui, toca na função, sobe, tá? Ok? E aí se relaciona com uma taxa mínima de atratividade. Dá para perceber o seguinte, olha, nessas situações onde, né, onde eu tenho, ó, eu estou numa situação onde eu tenho uma taxa. Você pode ver que, indo para a esquerda, você vai ter taxas que são menores do que a taxa interna de retorno. Tá? Taxas menores. Então, assim, o retorno, né, que alguns produtos financeiros vão dar é menor do que o retorno do projeto. Por outro lado, para a direita, o retorno que, né, alguns produtos financeiros vão dar é maior, né, do que a taxa interna de retorno. Então, por isso que aqui você vai ver aqui na relação. Numa situação onde o VPL é positivo, a taxa mínima de atividade vai ser menor do que a taxa interna de retorno, dado, né, esse exemplo aqui nesse gráfico. Nesse caso, o projeto deve ser aceito. Eles chamam tecnicamente que o VPL é maior que zero, ou seja, positivo. Né?
o projeto deve ser aceito. Por quê? Porque o retorno que o projeto vai dar, ele é maior do que, né, o retorno que o projeto vai dar, ele é maior do que o retorno que alguns papéis do mercado financeiro vão dar à pessoa que aplicar, né, o seu valor. Por outro lado, né, à direita, né, da interseção da função com o eixo X, você vai ver que, nesses casos, acontece o contrário. Né? O retorno que alguns produtos financeiros vão dar no mercado é maior do que o retorno do projeto. Por isso que, nesse caso, o VPL é negativo, indicando que o projeto é inviável, indicando que nós temos aí uma situação onde o fluxo de caixa ele não vai conseguir pagar todo o investimento, né? Com isso, o projeto torna-se inviável. É uma situação onde o VPL é menor que zero, ele é negativo, né? Ou seja, o retorno que o projeto vai dar é menor do que o retorno que alguns produtos financeiros do mercado estão oferecendo. Tá? Então, isso é importante, porque na hora que a gente for fazer análise financeira, nós vamos ter que desenhar esse gráfico. Mas é simples, né? Ele só tem um formato, tem que observar se o VPL é positivo, se o VPL é negativo. Isso aí é uma coisa muito simples. Então, vamos lá. A gente só aprende fazendo exercício. Né? Dado o exercício aí para vocês, para a gente fazer juntos. Tá? Olha, numa determinada situação, né, onde eu tenho, considere o fluxo de caixa indicado no quadro abaixo, né, e analise a viabilidade financeira de instalar um equipamento de 36.800 numa empresa, sabendo-se que a taxa mínima de atividade dessa fábrica é igual a 5% ao ano. Use gráfico na sua resposta. Então, nós temos uma situação que a gente tem o fluxo de caixa da empresa. Vamos analisar especificamente a empresa. Ela tem um investimento inicial, né, que é a instalação do equipamento, 36.800, e aqui nós temos o fluxo de caixa aí projetado para a empresa, né, dos próximos 5 anos. Aí. Nós temos que examinar se esse fluxo é suficiente para pagar o investimento inicial e gerar excedente. Esse é o propósito, né, da análise financeira que a gente vai estar fazendo. Vamos seguir? Aí vocês conhecem. Por quê? Nós vamos agora usar a nossa HP para calcular tanto o valor presente líquido quanto, né, a minha taxa interna de retorno. E aí está o passo a passo. Nós vamos registrar o fluxo na HP, que vocês já aprenderam isso. Né? Primeiro você aperta o F e a tecla REG, né? R-E-G. Você vai fazer uma limpeza de todas as 4 memórias da sua HP. Tá bom? Depois você começa a registrar. Vamos começar pelo investimento, 36.800. CHS, para ele ficar negativo, porque o investimento entra negativo. G habilita a parte azul, né? CF0, o investimento entra, né, na parte do tempo zero, por isso CF0. Depois entra o 13.000, né? 13.000, G habilita a parte azul, CFJ, porque o primeiro valor do fluxo entra, né, na parte, né, dos itens numerados, ou seja, né, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, por aí vai. Aí nós usamos o artifício, como o valor de 13.000 se repete 5 vezes, nós vamos pedir para repetir, para o calculador repetir. E aí você vai colocar 5, G, habilitar a parte azul, NJ, porque o NJ entende que é o seguinte, o último registro nós vamos repetir 5 vezes. Se já está registrado uma vez, a calculadora é inteligente, ela lança mais 4, que é isso somado com o que já está registrado 5. Tá? Daí, nós vamos lançar a taxa, que é a taxa que o programa deu, 5% ao ano. Né? O fluxo é anual e a taxa é anual. Não tem nenhum problema, né? Existe convergência e nós não precisamos fazer a conversão de taxa. Então, podemos utilizar 5%. 5 você vai registrar no I, no Izinho, né, da sua HP, e depois você dá um F, tecla laranja, habilita a parte laranja da HP, NPV, que é o valor presente líquido. Né? Você vai encontrar aí R$19.483,20. Bom, achamos, né, o valor presente líquido. Ótimo, tá? Depois, é simples, você não precisa registrar o fluxo de novo, gente. Nós temos que aqui trabalhar agora com inteligência, né? Tem grande escala nos processos. Não precisa registrar de novo. Você vai apertar a tecla CLX, que ela vai limpar o valor de uma memória só, é o que está no visor. Ele limpa. Aí você dá um F, habilita a parte laranja da HP. E RR, que é a taxa interna de retorno, ele vai te dar 22,5%. Então, a TI é 22,5% e o VPL R$19.483,20. Já temos os dois valores. E já sabemos que o VPL é positivo. Vamos voltar lá no gráfico?
O VPL positivo, tá vendo? E maior que zero, né? Nós sabemos que o projeto deve ser aceito. Então, daí você já pode tirar que o projeto vai ser aceito. O VPL está positivo, tá? Agora, nós vamos desenhar um gráfico. Ó, como é que fica o gráfico? Tá vendo? A interseção da função com o eixo x, tá? A taxa mínima de efetividade de 5% toca na função e aí vem para a esquerda. Olha só, 19.483,20 centavos se relaciona com 5%. A TIR é de 22,5%. Ela é, né, bem maior do que a taxa mínima de efetividade, que é a média do mercado. Tá? Logo, a conclusão que a gente chega é que o projeto deve ser aceito. Deve ser aceito porque o VPL é positivo, né? E fica claro no gráfico que o retorno que o projeto vai te dar, taxa de retorno, é maior que o que alguns produtos financeiros do mercado iriam oferecer para esse cliente. Tá bom? E agora, nós precisamos dar uma resposta para a questão. Né? E aí a gente já vai treinando aquela resposta em formato de relatório, né? Uma resposta bem dada, fundamentada, né? Então vamos lá. Ó, analisando o fluxo de caixa, né, dos últimos 5 anos da empresa, né, X, se você não tem empresa X, né, tal, analisando o fluxo de caixa na verdade, dos últimos anos, dos próximos 5 anos, né, que nós estamos fazendo aí o fluxo de caixa projetado, né? Então, aí faço uma retificação. Então, analisando o fluxo de caixa nos próximos 5 anos da empresa, né, dado o investimento de 36.800, identificamos que o mesmo, né, no caso, o fluxo de caixa, é suficiente para pagar o investimento inicial e gerar um excedente, tendo em vista que o valor do VPL, né, que a gente já calculou, R$19.483,20, é maior que zero, ou seja, positivo. Tá? Então, já identificamos que o fluxo de caixa é suficiente para pagar o investimento inicial e gerar um excedente. Né? Logo, né, diante dessa conclusão, né, podemos sugerir que o projeto deve ser executado, né, tendo em vista que, tecnicamente, ele é suficiente para pagar um investimento inicial e gerar um excedente. Então, assim, você não dá ordens a um superior, você não dá ordens a um cliente, você sugere. Então, você diz que você analisou o fluxo de caixa nos próximos 5 anos da empresa, né, e identificou que o projeto possui viabilidade financeira. Né? Por que você identificou isso? Tendo em vista que o seu VPL, o cálculo do VPL deu um valor positivo, né, o que faz com que ele seja maior que zero, e o projeto deve ser aceito de acordo com a técnica estabelecida pela literatura especializada. Tá? Com isso, né, você sugere que o projeto deve ser executado tendo em vista, né, que ele é autossuficiente, ou seja, ele é capaz de pagar o investimento inicial e ainda gerar um excedente. Eu sei que vocês devem estar se perguntando aí o seguinte, Ricardo, numa hipótese da gente ter 2 projetos, e aí todos 2 deu que o VPL é positivo, todos 2 têm viabilidade financeira. Qual que a gente iria sugerir para que o empresário executasse? Pergunta excelente. Gente, se eu tenho 2 projetos possuem viabilidade, ou seja, se o VPL é positivo em ambos, qual é o parâmetro que define qual que será executado? Já sabemos que os 2 são viáveis. Qualquer um dos 2 poderia ser executado. Só que nós temos que optar por um. E nós vamos usar o parâmetro que é o VPL, o valor do VPL. Quem tiver o maior valor de VPL vai ser sugerido a ser executado. Tá? Então, vocês observem, gente, guardem isso. Quem define qual projeto, se eu estiver diante de uma escolha, 2, 3, 4 projetos, eu quero escolher um. Quem define qual projeto será executado vai ser o valor do VPL. O projeto que possui maior valor monetário, que é o valor do VPL, é o valor monetário. Né? O projeto que possui maior valor monetário será executado. Guardem isso. Isso é fundamental, isso é muito importante. Tá bom? Então, aqui você aprendeu a fazer uma análise financeira utilizando a técnica do VPL e TIR, né, as duas variáveis juntas, tá? E aí você vê se o projeto tem viabilidade financeira ou não, tudo
bem? E também eu aproveitei para a gente discutir aqui possibilidades, né, se eu estiver diante de dois projetos que possuem viabilidade financeira, qual que eu opto? Eu opto por aquele que possui maior valor para o VPL. Tudo bem? Se porventura se tiver dois projetos, um não tem viabilidade e o outro possui viabilidade financeira, é uma coisa lógica, né? Você vai optar por aquele que possui viabilidade financeira, aquele que o VPL é maior que zero. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado também, né, da nossa aula, tá? Estudem, né? Daqui a pouco vai uma atividade aí para vocês, aí, fiquem de olho no portal, para estar fazendo as atividades direitinho, dentro do prazo, tudo bem? Dúvidas, vocês podem, né, assistir novamente essa videoaula ou recorrer ao professor de vocês. Um abraço a todos, estudem, tá? Não deixe matéria acumular.